e você quer saber como encontrar um emprego que dá residência, então esse vídeo é pra você. Fica aí. Fala, galera. E aí, pessoal? Se você tá olhando pra minha cabeça falando assim, Miller, o que você arrumou? Olha lá no Insta, se liga a gente lá no Casal Saindo da Rota, que você vai acompanhar como que essas coisas assim acontecem, tá, gente? Vou nem contar agora. Então, o vídeo. Gente, houveram muitas mudanças recentemente na imigração, na maioria dos vistos para você poder trabalhar ou imigrar pra cá. Mas uma coisa que ainda não mudou foi o processo de residência pelo qual a gente fez, que chama Skilled Migrant Visa. Então, baseado nesse processo, a gente não vai falar de outros processos para a residência. Tem outros. A gente não tá falando deles. Especificamente sobre Skilled Migrant Visa é o que a gente vai falar hoje, um pouquinho dele nesse vídeo. Você tá querendo saber qual emprego que dá residência e qual emprego que não dá residência, certo? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é saber como que chama a sua profissão em inglês, ou aqui na Nova Zelândia, por exemplo, tá? Quando eu falo em inglês aqui na Nova Zelândia, quer dizer que você pode até começar a jogar lá no tradutor o nome da sua profissão em inglês, que talvez te posicione para algum lugar, mas não necessariamente é a tradução. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, talvez nos sites de emprego da Nova Zelândia, ver alguém que já trabalha aqui para você entender qual seria a comparação da sua profissão que você exerceu no Brasil com aqui da Nova Zelândia. Como o assunto é um pouco complexo, pouco não, muito complexo, a gente vai tentar explicar por partes. Então, para começar, a imigração, ela classifica todas as profissões da Nova Zelândia de acordo com como se fosse uma lista. Essa lista tem um nome. A abreviação ficaria assim, ANZSCO. Todas as profissões vão ter níveis. Níveis 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, vocês vão ver que tudo está relacionado com esse tal de ANZSCO. É diretamente relacionado principalmente para a residência através do Skilled Migrant. E para saber se o emprego é um emprego certo, você tem que observar basicamente 3 coisas, gente. A primeira coisa é o salário, tá? A segunda é o nível da sua profissão, que é basicamente o que a Maíra falou. As profissões têm classificação pela ANZSCO, então você tem que observar o seu nível. E a terceira coisa que também é muito importante, que é a sua experiência, alguma experiência que você consiga comprovar, ou então algum estudo que você já tenha concluído. E para ficar mais fácil, em vez de a gente ficar blá 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 aqui, a gente vai simular que uma pessoa que é a azulejista, ela quer saber se essa profissão, se esse emprego vai dar residência para ela no futuro. Para fazer isso, a gente vai com vocês lá pro computador, porque é muito mais fácil mostrar para vocês como procurar e como pesquisar. Então bora lá. Partiu. Então vamos lá, eu sou um azulejista e eu quero saber se esse emprego vai me dar residência. Primeira coisa é entrar no site da imigração, esse daqui, e digitar a profissão lá. Tyler, que é azulejista aqui na Nova Zelândia. Eu sei que eu sou esse daqui, então pesquisar. Essa página aqui, gente, não vamos explorar ela muito por agora. O que eu quero saber é qual que é meu código lá na lista ANZSCO. E daqui, a própria página da imigração já te redireciona para essa lista. Então, aí abriu a página, colei meu código, pesquisei. Clicou. E aqui que tudo, a chave da questão. Tudo que a imigração considera que você deve ser ou que você deve ter para ser um Tyler aqui na Nova Zelândia. Então, vamos fazer anotações de 3 pontos importantíssimos, que é o nível dessa profissão. Já descobrimos de cara aqui que é o nível 3. E que qual
qualificação, se precisa de uma qualificação para exercer essa profissão, qual qualificação que eu teria que ter antes de exercer essa profissão, que é uma qualificação de nível 4. Sim, na Nova Zelândia também até as qualificações são divididas em níveis. E a terceira coisa, um terceiro ponto importantíssimo é que essa qualificação talvez, dependendo totalmente da análise da imigração, poderia ser substituída por um tempo mínimo de experiência. E nesse caso seriam 3 anos de experiência relevante na área comprovadas, poderia substituir essa qualificação formal. Então aí 3 pontos importantíssimos. Vamos voltar lá para a página da imigração, que agora a gente vai desvendar todo esse mistério. Voltamos. Aí agora sim, podemos desbravar mais essa página. Aqui embaixo, ignora toda a página, mas a gente quer só isso daqui. Porque a gente está olhando o quê? O processo de residência através de quem? Do Skilled Migrant Visa Category. Então, vamos lá. O que a gente descobriu lá na página do ANZCO sobre o Tyler? Descobrimos o nível. Muito importante. É o nível... De novo? Nível 3. E, basicamente, para você aplicar a residência por esse processo, Skilled Migrant, o que precisa ser? Um nível 1, 2 e 3. Então, opa, o Tyler, como 3, já tá ali. Então, já que o Tyler é o nível 3, o que acontece com o salário? Que é aquelas 3 coisas que o Meire falou que a gente precisa combinar, que é o nível, o salário e a qualificação e ou o tempo de experiência. Porque pelo Tyler ser um nível 3, ele vai precisar ser pago $25 por hora, ou 52 mil anual. E se o Tyler não fosse nível 3, aí que entra a chave da questão, né? Todo o outro mundo lá, um pouco não real. Se ele não fosse eu que era recepcionista nível 4, lembra? Eu teria que ser pago isso aqui, ó. Pois é. Então, voltando pro Tyler. O segundo ponto, né? A qualificação. Aqui fala que você tem que ser qualificado. Tá lá que tem que ser qualificado. E que o nível dessa qualificação vai depender do ANZCO. Por isso que eu falei, a gente sempre fala que tudo tem a ver com a ANZCO. Aqui fala, o que tiver escrito lá no ANZCO é a qualificação que você tem que ter, o nível de qualificação que você tem que ter. A gente viu que era 4, beleza, então, ok, beleza. Ou, logo mais abaixo vai falar que se você tiver um tempo de experiência, relevante naquela área, vai poder substituir. Mas isso, gente, é muito são outros detalhes que melhor não falar nesse vídeo, porque é muito mais complexo, muito mais complicado. Então, se você é um caso desse, entra lá no site da imigração, entra no site do ANZCO, que vocês vão procurar mais a fundo e vai entender melhor. Então, gente, se ficou claro aí, vocês vão ver que o ideal, e foi mais ou menos o que a gente fez, é focar nessas profissões que são de nível 1, 2 e 3. Por quê? Porque essas profissões você consegue aplicar para residência ganhando menos. Não é que você quer ganhar menos, é que você vai chegar num momento, principalmente quem tá aqui na Nova Zelândia, consegue entender isso bem, sabe? Então muitas vezes vai ter a profissão, você não conhece ninguém que ganha mais do que um tanto. Então assim, como que você vai conseguir ganhar mais que todo mundo na sua profissão? É quase impossível. Então você foca na 1, 2 e 3, porque o salário é bem menor. Outra coisa que você tem que ficar esperto é que muitas vezes você tá perto, você acha assim, tô ganhando 18, 19, de 18 para 19 para 25 é um pulo, mas não é tão fácil assim, sabe? Então, observa, conversa com seu empregador, conversa com pessoas que trabalham na mesma profissão, olhe pesquisas sobre a média salarial dessa profissão, porque a gente conhece muita gente que fica aí na beira por causa de $1, $2 e não consegue aplicar para residência. E muitas vezes, gente, eu vou te dar uma ideia, um planejamento B, porque foi isso que aconteceu com a gente. Eu era o plano B da residência. Como vocês já sabem, o Miller foi o principal aplicante da residência. Por que eu tô falando isso? A minha vida, a minha experiência, por exemplo, eu era recepcionista de um hotel. A recepcionista é classificada em nível 4. E para eu conseguir aplicar a residência através do Skilled Migrant, eu teria que ganhar $37,80 por hora.
porque minha profissão era nível 4. Isso na vida real é impossível, é sério. Eu nunca ouvi falar. Então o que eu procurei pra minha vida? Eu procurei mostrar serviço, mostrar trabalho, correr atrás e ser promovida. Eu fui promovida para Duty Manager, que é uma profissão de nível 2, e que aí o salário, consequentemente, ia aumentar e ficou bem próximo da realidade, que seria 25 por hora, o que seria totalmente possível. Então, eu era o plano B dessa história toda, se caso não desse certo com o Millen. Pois é, então era... Basicamente, a gente chegou num momento assim, que os dois estavam correndo atrás, mas que meio que pro meu lado deu mais fácil, mas como a gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente estava quase lá. Ou por mim, ou pela Maíra, a gente estava vendo que estava chegando na reta final. Planejamento, é a vida. É o TAR do planejamento, só. Então tem que fazer planejamento. É por isso que a gente está aqui, a gente tentando compartilhar o que a gente fez, como que a gente se planejou para tudo isso e para ajudar vocês aí, né? E, gente, não é só isso, né? Não é só emprego que vai te dar a residência. Tem várias outras coisinhas que você não pode esquecer, que são... Basicamente, né? O IELTS, que a gente sempre fala, que é o teste de proficiência de inglês, e o sistema de pontuação também, para você aplicar para o Skilled Migrant Visa, que é essa categoria mais famosa, mais popular e que a gente aplicou. Você tem que ter uma quantidade mínima de pontos e que você precisa comprovar esses pontos aqui. Muita gente também esquece disso. A gente tá até pensando, vamos ver, talvez mais na frente a gente faça um vídeo mais focado nessa calculadora de pontos, que tem gente que acha que é super simples, mas quando você vai ver mais a fundo não é tão fácil. Mas é isso aí. A gente espera ter ajudado com esse vídeo, tenha clarificado essa questão aí de como... que emprego dá residência na Nova Zelândia. E é isso, galera. Planejamento é tudo. A gente se vê por aqui. Na Nova Zelândia. Valeu, galera.